mais um vídeo aqui do canal Pão de Verdade. Tudo bem com vocês? Vamos lá? Vamos continuar nosso fermento? Olha, tem muita continha aqui para mostrar para vocês, mas primeiro eu vou lá na cozinha e vou fazer tudo isso aqui para vocês verem. Vamos fazer um estudo de casa aí, tá bom? Eu resolvi pular um dia para gravar, então eu pulei 2 dias para poder fazer. Eu já fiz uma alimentação, fiz de novo e agora eu vou explicar para vocês no vídeo como é que a gente vai começar a fazer agora. Vamos dar uma pequena mudada aqui na nossa receita. Mas se você escrever tudo bonitinho, não tem erro, tá bom? Vamos lá? Gente, vou explicar para vocês agora um momento muito interessante. Ontem eu não gravei, só tirei uma foto, vou mostrar para vocês aqui no vídeo como é que ficou meu fermento. Eu tinha colocado 310 gramas, eu estou anotando aqui num papel porque a gente precisa anotar para saber o que tem, tá? Tinha deixado 310 gramas e o meu fermento simplesmente criou algumas bolinhas, porém ele não cresceu de novo, ele não subiu. É normal isso aí porque eu coloquei muita farinha, muita água, então ele deu uma baixada, ou eu devo ter esperado um pouco mais, ele ficou meio ácido, mas é assim que acontece mesmo, tá? O que eu fiz ontem, que eu não filmei, mas eu vou filmar assim de pouquinho. Ontem foi o 7º dia, eu peguei daqueles 310 gramas, descartei uma parte, fiquei com 150 gramas. Esses 150 gramas, como a gente já estudou, tem metade água, metade farinha. Nesses 150 gramas, eu adicionei 25 gramas de farinha e não coloquei água. Então, nessa mistura, eu fiquei com 100 gramas de farinha e 75 gramas de água. Ou seja, na minha mistura, eu tenho uma quantidade de farinha e 75% de água. É isso que tem que ir anotando sempre, quanto você tem de farinha, quanto de água, para você começar a entender como é que você vai cultivar seu fermento a partir de agora. Nessa mistura de ontem, ele desenvolveu bem melhor, ele chegou a dobrar de volume, dá para ver aqui. Ele está muito desenvolvido, está bem legal, cheio de bolha. E nesse momento agora, o que eu vou fazer? 100 gramas eu vou tirar dessa mistura toda aqui e já mostro para vocês. Ó, peguei e separei, peguei um pote novo, tá? Eu tenho alguns potes desse aqui que eu estou trabalhando para vocês verem. Ele tem sempre que estar limpinho. Então eu separei 100 gramas daquela mistura, essa aqui eu vou descartar. O cheiro dela hoje está bem mais gostoso, está mais próximo do cheiro que eu quero do levain, que é um cheiro agradável, gostoso assim, que é o cheiro do pão já praticamente. Tirei 100 gramas, voltará a balança e vou colocar aqui na mesma proporção, 8º dia. Eu vou acrescentar 100 gramas de farinha e mais 75 gramas de água. Então eu vou ter mais 100 gramas de farinha e mais 75 gramas de água aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, 100 gramas de farinha. Voltará de novo. E vou colocar 75 gramas de água. Ó, colocando aqui 75 gramas de água. Vou desligar minha balança e vou misturar até formar uma papinha homogênea e já mostro aqui como que fica. Gente, misturei tudo. Agora ficou uma papinha um pouquinho mais consistente porque ela tem 75% de água. E o meu interesse é esse mesmo, e trocando a porcentagem para chegar num ponto de um levain que eu quero trabalhar. Eu vou ensinar vocês a trabalharem com o levain assim e o levain a 50%, que é o método italiano, que é o que eu gosto de usar, tá? Mas o que a gente vai fazer agora? Vamos tampar direitinho, lembrando que está sempre limpo, mão sempre limpa, potinho sempre limpo, tá? Não quero bactérias aqui dentro. Fechei, vou marcar a altura do potinho, que ela está aqui. Eu tenho aqui dentro desse potinho 275 gramas de levain, vamos chamar de levain já, no qual 75% é composto de água e o restante da porcentagem de farinha. Então, fazendo a conta aqui, eu posso até fazer depois e deixar anotado, mas não vai me interessar agora, tá bom? O que é importante saber é o que eu tenho aqui dentro. Vamos aguardar, vamos observar e vamos ver durante o dia como ele vai se comportar, se ele vai crescer rápido, se ele vai crescer menos, porque eu coloquei mais farinha do que água aqui. E eu vou falar para vocês qual é a necessidade de colocar ou não em geladeira a partir de agora, porque não sei, bom, aqui onde eu estou fazendo está um pouco de calor
e não acho interessante deixar fora da geladeira mais, porque a gente já está no 8º dia dele, tá? Então, vamos guardar o fermento no mesmo lugar e aguardar para ver o que acontece, e eu já falo para vocês no próximo vídeo, tá bom? Foi isso que eu queria te falar. Então, pessoal, voltando aqui, o que a gente entendeu aí? Vamos lá. Naquele dia que eu fiz a última vez, eu tinha deixado 310 gramas lá no meu levain, que tinha 155 de farinha e 155 de água. Gente, muito importante anotar as coisas, tá? Para você saber o que está fazendo. Se perder na conta, volta no vídeo aqui, vê passo a passo direitinho, faz do seu jeitinho ou faz igual que eu estou fazendo. Não tem erro, tá bom? Ó, no 6º dia, eu deixei 310 gramas, que tinha 155 de farinha e 155 de água. Fui lá no total 50 de cada um, 50%. No 7º dia, depois de 24 horas, eu fui olhar o fermento e ele estava desse jeito aqui, não sei se dá para vocês verem. Ele tinha uma marquinha que ele tinha chegado até uma altura, porém ele estava aqui embaixo e meio líquido assim, mas poucas bolinhas. Quer dizer, depois daquele caso que ele subiu bastante e baixou, dessa vez ele deu uma milindrada, vamos dizer assim, ele ficou mais triste. Acontece isso aí, não tem importância, ele é um organismo vivo, então você tem que entender que às vezes ele muda de comportamento. O que eu fiz? Conforme eu tinha colocado lá no vídeo, eu peguei dessa mistura aqui toda 150 gramas, acrescentei com 25 gramas de farinha, aí eu mudei a proporção, porque nesses 150 gramas eu tenho 75 de farinha, 75 de água. Tudo anotado aqui, tá? Aí, quando eu coloco 25 gramas de farinha nessa mistura sem colocar água, eu vou ter 100 gramas de farinha e 75 de água. Ou seja, a minha mistura tem 75% de água. Então, eu já estou nesse passo que eu sei que dentro do meu potinho agora não é mais 50% de cada. Eu tenho uma parte de farinha e dessa parte 75% de água. Isso é importante para a gente começar a trabalhar a receita. Beleza? Aí, no dia seguinte, conforme eu coloquei lá, eu cheguei no potinho e ele estava no alto já, ele passou da metade e estava cheio de bolha, quer dizer, então desse dia que ele ficou sem atividade, no 8º dia ele tinha essa quantidade de bolinhas aqui. Então nesse dia aqui, no dia 8, eu estou falando no dia 8, tá? Porque eu já estou no dia 9, tá? Mas eu vou fazer isso no próximo vídeo, já deixa seu pensamento assim, o que vai acontecer? Eu já vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Mas vamos lá, no 8º dia, ele tinha dobrado de volume, cheio de bolhas, muita atividade. Aqui é a marquinha do frasco que eu deixei de azul aqui para vocês entenderem, a altura que está o fermento e as bolinhas. Nessa mistura do dia anterior, que tinha 175 gramas de mistura, eu peguei 100 gramas, descartei o resto, e nesses 100 gramas eu fiz a mesma coisa, ó, coloquei a mesma quantidade. Então nesses 100 gramas aqui, eu não vou fazer o cálculo, eu não preciso disso. Nesse 100 gramas aqui, 75% de água tem aqui, uma quantidade de farinha e uma quantidade de água. Mais ou menos 70, 30, 70, alguma coisa assim, só fazer a conta. Aí eu peguei e coloquei mais 100 gramas de farinha e agora na minha nova proporção, 75 gramas de água. E nessa mistura total eu fiquei com 275 gramas de levain, que eu vou pro 9º dia e vou mostrar para vocês no próximo vídeo o que aconteceu, tá bom? Então, recapitulando tudo aqui, anota tudo na planilha, o outro dia está aqui, mas eu não vou mostrar agora. Anota tudo numa planilhinha, pensa no que vai fazer, escreve. O importante é você saber o que você tem dentro do seu potinho para quando você for fazer pão, tá bom? Observar a atividade do fermento, ver se ele está crescendo, se não está crescendo. Aí, a gente vai pegar no próximo vídeo e fazer tudo isso aí que vocês vão entender que ficou legal pra caramba, tá bom? Deixe seu comentário, se inscreva no meu canal. Deixe seu joinha nesse vídeo, muito importante para o YouTube saber que vocês estão gostando, tá bom? Até o próximo vídeo, fique com Deus.